Era uma vez um católico bem sem vergonha que começou a ser questionado e não tinha respostas. Como será que ele se virou? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Quero pedir para você se inscreva no canal, curta esse vídeo e acompanhe o que já começou. Já começou o especial desse mês, que é o Vida de Seminarista. Já tivemos o primeiro capítulo, né? Você já viu ontem, Vida de Seminarista, mas se ainda não viu, pode correr que tá lá o vídeo. Tá aí para você assistir, um vídeo super legal, né? Os vídeos, aliás, todos eles, os três seminaristas, tanto o Guilherme, que você já viu, quanto quando vai ver o Marcondes e o João, cada um deles, olha, sensacional os testemunhos, as explicações, né? Porque muita gente tem dúvida, como é que funciona o seminário? O que estuda para ser padre? Você vai descobrir, né, o que a pessoa estuda. Mas eu acho que, pelo menos para mim, foi muito mais legal, além de ter estas curiosidades, né, de saber como funciona o seminário, é a história deles, como eles encontram o Senhor e como é que isso impacta a vida deles. É sensacional. As três histórias são maravilhosas, é muito legal de ouvir e como a gente fala no futebol, né? A base está vindo forte. Graças a Deus a base está vindo forte. Muito bom. Dito isso, vamos para a história que nós falamos. Esse católico sem vergonha sou eu, tá? Né? Tanto que você deve ter lido aí, né? O título do vídeo de hoje é o primeiro livro que eu li. Mas Leandro, o primeiro livro que você leu foi um livro católico? Não, lógico que não. Mais para frente a gente fala, né, de como é que começamos a ler. Como é que eu comecei a ler, por que eu comecei a ler, mas aí é uma indicação, é uma questão de estudo, né? Mas você vai entender, talvez fique mais claro até, né, que né, na semana passada a gente fez a pergunta, né, por que, né, se ainda não entendeu por que tem que estudar, então eu vou dar algumas situações aqui baseadas um pouco na minha vida, do que aconteceu comigo. Vamos lá, o que aconteceu afinal? Eu comecei a participar da igreja em 1996, mas vamos dizer que 96, 97 e até uma parte de 98, uma partezinha bem curtinha, porque depois começou o negócio, eu pude ser o católico do jeito que eu queria ser, né? Bem male male, bem de qualquer jeito. Bem, tá bom assim, tá bom desse jeito, é isso aí, porque eu acreditava em outras coisas também, então não tinha muita preocupação, não entrei na igreja por um fato de conversão, nossa, foi tocar, não. Era pelas amizades, você tinha as amizades, grupo de jovens, oh que legal, galera, meus amigos. Então você começa a acompanhar. Não posso negar, como já até fiz um agradecimento, você encontra nos vídeos de dezembro, né, um agradecimento meu para o saudoso tio Roberto, quando logo depois, trabalhando num dos encontros, ao cantar Ninguém Te Ama Como Eu, fui muito tocado. Mas ali foi um primeiro punch, pá, opa, Deus me ama. Mas ainda precisava ser transformado, né? Ser lapidado isso. Muita coisa começa a se mexer em 98, mas, queira ou não, nós não somos um monolito, a gente tem coisas dentro de nós que gritam. E aí você começa a tomar as decisões na sua vida, né? Então, ao tomar tal decisão, né, aí sim as coisas começam a se transformar, mas aí você passa por diversas situações e não é só no meio, não era só na igreja. Se engana quem pensa que é só na igreja, né? Porque eu estudava, eu trabalhava já,
além da igreja, você tem amigos fora, você tem decisões e opções que você tem tomado na sua vida, você está pensando em fazer faculdade, porque eu estava nessa época. Tudo isso tem impacto. Tudo isso. E aí me aparece uma abençoada de uma protestante, sim, uma protestante, que estava muito tocada, acho que ela era nova lá na igreja dela, e era a igreja que na época era a modinha, porque, assim, para quem não sabe, né, você que é mais novo, ou você que nunca prestou atenção nisso, as igrejas evangélicas, né, essas comunidades cristãs não católicas, eles têm meio que a turma da moda, né? A da moda agora é essa aqui, né? Tanto na época era Renascer, hoje não é a Renascer. Então essa menina acho que estava participando da Renascer, eu não sei, tá? Eu suspeito que era, mas era da moda, era o do jovem, era da molecada, por causa do som, né? O pessoal vai muito por causa de música. E aí ela veio toda empolgada para falar comigo. Mas a intenção dela não era ter um diálogo. Começou com um diálogo e terminou com um problemaço. Porque ela começou a questionar coisas da igreja, perguntar sobre a fé que eu tinha, sobre o que eu acreditava, e logicamente, rapidamente começou a demolir tudo que eu acreditava. Porque ela tinha razão? Não, porque eu não sabia nada. Porque bastava saber um pouquinho, eu teria acabado com aqueles comentários bobos dela, que realmente eram muito perdidos. Não dava. Né? Inclusive ela chega, quando vai falar desta senhora aqui, que merece todo o respeito, o amor do mundo, né? Porque não tem ninguém igual a ela. Ninguém. Ah, mas tem Nosso Senhor Jesus Cristo. Não, eu não estou falando de Nosso Senhor, pô. Eu estou falando de nós aqui, pessoas comuns. É lógico, acima dela é Deus, mas mérito? Você está aí apaixonado pelo artista, você está aí pedindo oração para o seu pastor, diz que não tem intercessão e que você não idolatra nada. Aliás, se você não sabe a diferença de latria, dulia e hiperdulia, não dá nem para começar uma conversa, né? Você não sabe o que é uma veneração, uma superveneração e uma adoração, né? Você não sabe o que é intercessão, você pede oração para o seu pastor, você pede oração para os seus amigos. Então não tem como dialogar, não dá nem para começar. Mas na época não tinha nem essas respostas tão básicas, né? Ou aquelas que foram dadas no vídeo que vai aparecer aqui no card, que foi feito no final de setembro, e você pode encontrar, né, lá eu explico pontos bíblicos, né, que Deus quis curar através da imagem. Durma com essa, tá até na Sagrada Escritura. Oh, que tristeza para vocês que não entendem isso. Mas, pois bem, e aí eu fiquei revoltado comigo, porque eu não gosto de levar desaforo para casa. Eu falava, não, peraí, eu preciso dar uma resposta para essa moça. E então comecei a ir atrás, falei, não, preciso ler alguma coisa, preciso ter uma resposta, Foi então que encontrei o primeiro livro católico, né? Porque a gente lê outros livros, eu já lia outras coisas, eu já lia gibi, já lia revista e tudo mais. Mas o primeiro livro católico que eu li foi um livro que saiu pela Edições na época, tá? Na época, você vai ver a capa, eu acho que é a capa original do livro. A Edições Loyola, e que tinha já o apoio da editora Canção Nova, que chama, eu acho que chama ainda esse livro, e eu acho que ele ainda é editado, acho que ainda saem edições dele. É Maria, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, do padre Jonas Abib. Como que era esse livro? Como eram esses livros, bons livros da Canção Nova nessa época? Eles lançavam
e era quase que um compilado de pregações, né? No caso aqui o Padre Jonas fazia, né? Então tá aqui a capa original. Essa era a capinha aqui, ó. E o Padre Jonas aqui, que agora só tá mais velhinho, né? Às vezes aparece ele aqui, tá mais novo, mas ele já tinha, né? O cabelinho branquinho, né? E quem acompanhava. Algumas pessoas dirão assim: nossa, mas não dá pra você ler um livro melhor? Nossa, mas o Padre Jonas? Nossa, mas não sei o que? Nossa, RCC. Antes de você começar com as frescurites, vamos entender o seguinte. Primeiro, sejamos gratos. Este livro me ajudou muito. Porque deste livro aqui, eu fui lendo e compreendendo, porque ele deu passagens bíblicas, ele dá as fontes, ele dá as orientações. Eu fui a outros livros. E falei, olha, entendi de Nossa Senhora. Preciso agora entender de sacramento. Entendi de sacramento. Preciso agora entender do creio. Né? Aquele livro que eu indiquei, A Fé Explicada, do Padre Léo XIII, veio depois. Por quê? Porque eu li este. Então, antes de começar a xingar, porque você leu, era o Padre Jonas não fala, mas... Antes de começar essas bobagens, olha a obra desse homem. Você pode gostar, pode não gostar, mas olha o monumento que é a Canção Nova, cara. Olha o tamanho que é aquilo lá. Então, calma. Tenha paciência. E a gente começa. Por mais simples que seja esse livro, porque eu disse, não é um livro complexo. São compilações de palestras. Mas eu tenho uma grande gratidão e agradeço ao Padre Jonas por ter lançado esse livro. Talvez se eu não tivesse lido esse, não teria lido nenhum outro. Teria falado, eu acho que ela tem razão. Ou teria virado evangélico, ou teria ficado de qualquer jeito. Teria ignorado ela e falado, ela é idiota. Né? E aí resolvia o problema, mas eu nunca teria as respostas, como a gente às vezes é visitado por irmãos de denominações aí, cristãs, não cristãs, que falam as coisas, a gente concorda, bate palma, aí daqui a pouco você está concordando com a escola de samba que fala um monte de bobagem em desfile sobre Nosso Senhor, sobre a igreja, né? Aí daqui a pouco você concorda com aquele artista que nem crê em Deus, mas fala mal da igreja e você concorda, porque você também não tem resposta nenhuma. Então, se tudo tem um começo, a gente tem que agradecer as pessoas. E eu agradeço muito a Canção Nova e ao Padre Jonas Abib, porque se eu não tivesse lido esse livro, não teria tido um começo. A primeira faísca de um grande fogo é bem pequenininha. Né? Se começa um grande incêndio, é só aquela pequena faísca. Então, a pequena faísca que Deus quis para dar uma ignição, porque hoje já li e tenho em casa mais de 300 livros, pode ter certeza, e mais de 20 anos lendo aí, e estudando e voltando muitas vezes a temas como esse, porque eu acredito que a gente precisa voltar ao básico para compreender. Foi graças a esse livro. Foi o meio que Deus usou para transformar a minha vida. Então, qual foi o seu primeiro livro? Depois escreve nos comentários, diga aí, o primeiro livro que eu li da igreja foi esse, que comecei, agora estou estudando, agora estou me preparando, agora estou compreendendo as coisas da igreja. Então, aí você começa a entender porque que a gente precisa ter respostas. Eu poderia ter ficado num relativismo, poderia ter ficado na ignorância, poderia ter largado a igreja católica, mas não, começou de um humilde, simples livro que falava de Maria. E que grande alegria poder ouvir e poder ler sobre Maria. Isso aí para nós é grande alegria. Tá bom? A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.